honra, só a Ele glória, só a Ele louvores. Aleluias. Vira para a pessoa bonita que está do seu lado aí e diz: que bom que você está aqui. Cumprimenta ela. Se você não conhece, pergunta o nome dela, pergunta se está tudo bem. Esse é aquele momento em que você diz para todo mundo que está aí que é bom estar aqui nesta noite, que é bom estar com a presença dessa pessoa agradável do seu lado. Diga, vira para trás, vira para os lados, não deixe de cumprimentar 2 ou 3 ou 4 pessoas, dizer para eles, para elas, que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, amém? Vocês podem tomar os vossos assentos nesse instante. Nós estamos felizes e alegres por saber que Deus está neste lugar, amém? Amém? Nós, nesse instante inicial, queremos conhecer se existe alguém no nosso meio que nunca esteve, é a primeira vez que está conosco nessa noite. Nós queremos te conhecer, só levanta sua mão bem alto, tem lá atrás, tem 3, 4 pessoas, é a primeira vez, lá no final também tem um senhor. Pedir aos obreiros que estejam com os papéis, cadê os obreiros? Distribui aí rapidamente, amém? E você preencha, você é visitante, amigo, preencha esse papel. No final do culto, entregue ao pastor Niro, que vai estar lá na porta te esperando. Entregue a ele esse papel e ele estará lhe passando um presentinho, uma lembrancinha da igreja do avivamento. Amém? Está fraco, amém? Amém. Nós, nesta noite, vamos iniciar uma ministração de algumas semanas falando sobre a volta de Jesus, falando sobre o fim dos tempos, falando sobre um tema tão atual e tão importante para as nossas vidas e para aquilo que vivemos e fazemos. Eu queria que você pudesse tomar a maior atenção possível durante essas ministrações. E acima de tudo, que você pudesse prestar atenção naquilo que vamos ministrar. Se tiver como anotar, eu tinha avisado domingo passado para você trazer papel, caneta, para anotar e estar acompanhando aquilo que vamos estar ministrando durante esses dias que vamos estar aqui, durante esses domingos. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Você crê nisso? Vocês estão me ouvindo bem? Eu é que não estou me ouvindo bem. Aleluias? Melhorou. Obrigado, André. Antes de nós iniciarmos, eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você crê que este é o último minuto da sua vida sobre a face da terra? Se ela disse amém, eu creio, aleluias. Mas se ela disse não sabe, é porque alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que nós devemos estar preparados para Jesus voltar a qualquer. Não abrir. Podia ser agora. Fecha os olhos e abre. Jesus teria voltado. E é importante entender isso, compreender isso dentro da Bíblia Sagrada. Quando a gente não consegue compreender o quão é importante pensarmos, e nós falamos isso domingo passado, sobre a volta de Jesus, nós não conseguimos compreender o quão importante é sermos cristãos. Você foi chamado para ser cristão, você foi chamado para ser seguidor de Cristo, e é importante você entender por quê, como, quando, onde, de que maneira é que nós podemos entender e compreender todas as coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Nós, durante esses dias, vamos estar seguindo uma ordem, e a primeira coisa que nós precisamos entender é o que Jesus falou sobre isso, o que Jesus colocou sobre isso, sobre a volta dele, sobre o fim dos tempos. E eu queria que você entendesse isso de uma maneira bem abrangente. Coloca para mim, Késia, o versículo 1 que está aí, você pode abrir na sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, no versículo 1. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você não tem Bíblia, pode ler aqui atrás. Está dando para todo mundo ler aí? Ali atrás? Você tem Bíblia aí? Amém. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo.
Na nova versão internacional que está ali atrás é um pouquinho diferente. E ele continuou, e eles disseram: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Olha para mim nesse instante. Talvez esta seja a passagem mais abrangente em que o próprio Cristo fala sobre a sua segunda vinda. E é importante nós entendermos o contexto e onde é que ele estava e como ele estava. A Bíblia diz que Jesus tinha acabado de dizer isso no templo. Quando nós olhamos na cronologia, Lucas, Marcos e Mateus juntos, nós sabemos que Jesus já tinha dito isso dentro do templo. E quando ele estava saindo do templo, parece que os discípulos não entenderam muito bem, parece que as coisas não estavam soando muito bem. E para eles, para os discípulos, era algo extremamente importante Jesus passar isso. Dali uma semana, Jesus seria crucificado. Dali uma semana, praticamente o ministério de Jesus tinha findado aqui nessa terra. E ele precisava passar algumas instruções, ainda de como seria, de como ocorreria, do que ocorreria. Dentro do templo, ele estava lá andando com seus discípulos, e de repente olhando aquela magnífica construção, e o nosso amigo Edir Macedo construiu em São Paulo uma réplica, 18 metros, 18 andares. Alguém viu isso aí nas notícias? Quem não viu isso na notícia? 2 pessoas, 3, 4 pessoas. Edir Macedo levantou em São Paulo, no Meier, é Meier não, na Lapa. Hã? Brás, pronto, obrigado. Na região de compras ali, a maior réplica, ou a réplica mais, vamos dizer assim, que mais tenta se aproximar daquilo que era o templo do grande Salomão. Pedras vindo de Israel, nenhum cimento nas paredes de fora, 18 andares de altura, muito alto, muito imponente, muito impotente. Imagine então Jesus andando, saindo desse templo, saindo de um templo como esse, com os seus discípulos, onde ele tinha acabado de dizer que não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar. E quando ele está saindo deste lugar, no meio da multidão, no meio das pessoas que lhe estão andando para fora, algumas pessoas se admiram do templo, e algumas pessoas estão ali observando o templo, como vai acontecer em São Paulo, as pessoas irem lá só para olhar o templo. Eu vou lá para conhecer o templo. É legal, é diferente. Não que lá seja o templo de Salomão, mas é uma construção magnífica. E aí, as pessoas estão admiradas disso, e ele volta a frisar, e ele volta a colocar, e é exatamente isso que o texto está dizendo para nós. Ele volta a dizer para eles: vocês veem tudo isso? Vocês estão contemplando todas essas coisas? Vocês conseguem perceber toda essa magnitude? E eu digo que não ficará pedras sobre pedras. Quando ele faz essa afirmação, quando ele coloca desta maneira, os seus discípulos automaticamente começam com as perguntas. E é as mesmas perguntas que você tem hoje. Se você olhar o versículo seguinte, versículo de número 3, está dizendo assim: estando e tendo, obrigado, Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Que coisas? A destruição do templo de Jerusalém. E qual será o sinal da tua vinda? Qual será o sinal da tua vinda? Eu queria chamar a atenção de vocês para 2 coisas com relação a profecias. A primeira coisa é que Jesus, ele começa a tentar explicar para os discípulos, de uma forma cronológica, o que vai acontecer. E eu queria que a segunda coisa que eu preciso que vocês entendam é que Mateus capítulo 24 é um texto direcionado para judeus, para quem mora em Israel, para quem morava em Jerusalém, para quem estava naquela religião. Mas é também importantíssimo para entendermos o que é que acontece nessa circunstância. E quando, naquele momento, ele se coloca, e ele coloca desta maneira, ele responde, e essa pergunta surge dessa maneira, Jesus, então, de uma certa forma, começa a olhar para os seus discípulos. Porque os discípulos entendiam e compreendiam que Jerusalém
teria que passar por um momento de dificuldade, que Jerusalém seria derrubada, que Jerusalém seria confrontada, porque o próprio profeta Zacarias já tinha profetizado isso. Mas, na compreensão deles, na cabeça deles, no coração deles, eles não conseguiam compreender que aquele templo poderia ser derribado. Por quê? Porque também fazia parte das profecias ser queimado o sacrifício no final dos tempos, dentro do templo. Quando você olha o texto de Zacarias, e passa para mim ali, para as pessoas anotarem em Kézia, Zacarias capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim: vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos, reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele o faz em dia de batalha. Essa é uma profecia de 700 anos antes. Eles sabiam que Jerusalém seria assolada, mas eles não conseguiam entender porque existia uma outra profecia, de que o templo seria dessacrado, ou fariam sacrifícios que não seriam de Deus. Está lá no próximo texto, para mim, em Daniel capítulo 9, versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, e no meio da semana ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, na cabeça dos discípulos surgiu um problema. Como é que a profecia diz que Jerusalém não vai existir mais? Mas a profecia diz que no fim dos tempos o Senhor, e eles acreditavam ele ser o Cristo, o Messias, iria destruir todos. E eles acreditavam que existiria de alguma forma alguém que iria entrar no templo, iria profanar o templo do Senhor, profanar o templo de Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que nesse momento, naquela circunstância, naquele espaço de tempo, os discípulos não sabiam e não compreendiam que tinha que ter um tempo para que eu e você pudéssemos aceitar Jesus. Pastor, o que é que você está falando? Está falando grego? Não, estou falando o que a Bíblia diz. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele fala sobre este mistério. E os discípulos não conseguiam entender esse mistério. O mistério do tempo, o mistério da espera, o mistério de Jesus ser arrebatado, ser tirado desse mundo e passasse um tempo até que eu e você pudéssemos ser alcançados por essa palavra, por esse amor de Cristo, pela verdade do Evangelho, pelo sangue carmesim, e pudéssemos estar aqui nessa igreja hoje e dizer: eu amo Jesus acima de todas as coisas. Desde a fundação dos tempos, Jesus pensou em mim, pensou em você. Antes de formar todas as coisas, ele pensava em nós. E quando acontece isso tudo e os discípulos ficam atônitos, olhando um para o outro, quem sabe não entendendo o que está acontecendo, não entendendo por que é que Jesus falou em morte, não entendendo por que é que Jesus falou em destruição, não entendendo todas essas coisas, não entendendo que eu e você teríamos que viver tudo isso. Eles começam então a indagar: Jesus, dize-nos quando será essas coisas. E que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Que sinais eu posso observar para saber que tu estás voltando? Que sinais eu posso observar que esta cidade ou esse templo será destruído? Eu não vou falar sobre o templo hoje. Eu não vou falar sobre a destruição do templo hoje. Mas isso aconteceu. Anos 70, depois de Cristo, Tito entrou na cidade, saqueou a cidade e viu o templo. E o templo ele era revestido de ouro. Ele tinha uma cobertura de ouro nas pedras. E aí os soldados colocaram fogo naquele templo. E o fogo consumiu, só que o ouro, em vez de derreter e cair, o ouro entrou no meio das pedras. E para tirar todo o ouro das pedras, sabe o que eles fizeram? Tiraram pedra sobre pedra. Não deixaram pedra sobre pedra. Essas mesmas pedras podem ser vistas hoje, quando você vê fotos de Israel, do Muro da Lamentação. Sabe aquele Muro da Lamentação, umas pedras bonitas, grandes, que tem lá, que o judeu fica lá orando, em direção àquele muro? Se você não conhece, depois no Google, Muro das Lamentações, você vai ver. É essas pedras que revestiam, que eram as pedras do templo daquela época.
As palavras de Jesus se cumpriram em período de 40 anos depois que Jesus tinha profetizado, de que Jesus tinha dito que isto iria acontecer. E é importante você observar, porque se isto já aconteceu, logo em seguida, as outras coisas também vão acontecendo, e são sinais para nós de que Cristo está voltando. São sinais para nós que nós precisamos compreender, entender do que a Bíblia exatamente está falando. Então Jesus começa a responder os seus discípulos. No versículo de número 4, ele começa a responder então os discípulos, e ele diz: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro sinal. E é interessante observar que através da história, nós vamos ver lá no princípio, lá no começo, isto acontecendo. É interessante observar que Jesus por 3 vezes diz sobre isso. Ele fala sobre o engano, ele fala para os seus discípulos que ia aparecer pessoas se dizendo Cristos, se dizendo Salvadores, se dizendo Senhores, se dizendo o próprio Jesus encarnado, e muitos tentariam enganar. Mas ele diz: fique atento. Se você ler a história, nós vamos encontrar nos escritos de José aquele Simão mágico que tentou comprar de Pedro a ideia. Como é que você faz isso? Como é que Simão depois se torna vai para uma outra cidade, se torna um grande mágico, um grande enganador, e passa a ter seguidores, e passa a dizer que ele era o próprio Cristo encarnado. Depois disso, nós temos muitos e muitos outros. Nós temos Dositeu de Samaria, nós temos Menardes da Grécia, e aí vai. E os anos se passam, e continuam a surgir muitos e muitos homens. E é interessante que Paulo escreve para a igreja, dizendo para a igreja tomar atenção e ficar com cuidado. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você começa a ver isso. Lá em Tessalonicenses, pode pôr, 2 Tessalonicenses 2, 3, do 9 ao 12, ele diz o seguinte: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o próprio anticristo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras, e ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Portanto, rejeitar o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes enviou um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Se você quiser anotar esse texto, nós vamos voltar mais para frente nesse texto, porque esse texto tem uma resposta para uma pergunta crucial para os cristãos. Sabe qual é a pergunta? Se eu já conheci Jesus, e se Jesus voltou, eu tenho chance de subir? Nós vamos voltar nisso para frente. Todo mundo me ouviu ou não? Cortou, né? Se eu já conheci Jesus, e Jesus já voltou, e eu fiquei, eu terei a oportunidade de subir de novo com Cristo? Nós vamos voltar nessa pergunta mais para frente, não é hoje, não é o que nós estamos conversando hoje. Há um outro texto que Paulo escreve a Timóteo, coloca para mim, Kézia. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã. Repete comigo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã. Pelo contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Se eu fosse enumerar aqui todos os falsos cristos, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Eu peguei alguns, só dos últimos 2 séculos, a partir do século XIX. E eu queria mostrar alguns para vocês entenderem como é isso, como é que a gente vive isso. O primeiro que eu queria citar se chama Haile Selassie I. Põe para mim. Se você olhar ali, ninguém aqui, alguém sabe quem é Haile
Selassie primeiro, mas alguma vez, seja na igreja ou no mundo, você já fez uma saudação para ele? Principalmente se está no mundo. Principalmente se você gosta de reggae. Haile Selassie I nasceu em 1892. Nunca disse no começo da sua vida abertamente que era Jesus. Mas ele iniciou um movimento chamado Rastafari. Ele surgiu na Jamaica durante os anos 30. E as pessoas acreditavam que ele era o próprio Cristo que tinha reencarnado. E é interessante que logo depois disso ele se torna imperador da Etiópia. Se torna o grande chefe da Etiópia. E defende ser ele o retorno do Messias, a confirmação do livro do Apocalipse. Ali ele passa a se chamar Já Rastafari. E os seguidores do movimento Rastafari dizem que ele deve ainda retornar por esses dias. E eles ainda estão aguardando Rastafari. Toda vez que alguém fala, ei, tribo de Já, está falando o quê? Dele. E sabe o que é interessante? Ele não tinha dread. Quem começou o dread foi Bob Marley, os outros, e aí incorporou o dread dentro do Rastafari. Mas ele tinha a conversa do paz e amor. Um dos discursos mais bonitos que se já ouviu na ONU, foi ele que fez em 1930. Deste discurso, Bob Marley escreveu uma música, uma das mais bonitas, a guerra, War. Já viu essa letra? War. É o discurso dele. E ele prega o amor, e ele prega a bondade, e ele prega isso tudo. O grande problema é que se você prega o amor, e você prega a bondade, mas você não tenta ser o Cristo, amém. Mas se você diz que você é o Cristo, e as pessoas passam a te adorar como um Deus, aí se torna uma heresia. Quando nós olhamos para a história desse homem, nós vamos entender que talvez ele não quis começar, mas deu lado para se continuar uma seita. Hoje, no mundo, tem mais de milhões de seguidores da seita de Já. Eu sou da tribo de Já. Que vitória tem? Eu sou seguidor. Ah, mas isso não é uma religião, isso é uma filosofia. Mas essa filosofia crê que já vai voltar. Eu digo para eles, já vai voltar o Messias, o Cristo vivo, o Redentor de todas as coisas. E quando ele voltar, é aí que nós vamos ver quem é realmente Deus sobre todas as coisas. Quem é o Senhor dos senhores, quem é absoluto sobre tudo. É importante nós sabermos sobre isso? É. Sabe por quê? Porque isso entra dentro das nossas casas. Os nossos filhos falam isso e nem sabem. Não entende, não conhece. Pastor, você está falando alguma coisa que alguém usa aqueles cabelos de dread? Não. É uma tendência, você pode fazer. Eu estou falando com relação a como você se porta dentro desse movimento. Como é que você vive isso? Como é que você passa isso para você? Quer ver? Vamos para mais um outro. Sun Myung Moon, mais conhecido como, esse todo mundo conhece, Reverendo Moon. Ele foi o fundador da Igreja da Unificação. E esse, desde o começo, dizia abertamente, eu sou o Messias. Ele tem igrejas no mundo todo, inclusive no Brasil, muitas. Sabe qual é o forte dele? Obras sociais. Ama fazer obras sociais. Os filhos das trevas, às vezes, são mais prudentes que os filhos da luz. Faz milhões de obras sociais. Em Cuiabá tem uma fazenda em que ele pega as pessoas que são drogadas e levam para lá e colocam para trabalhar e tiram das drogas e aí ele começa a adorar quem? Moon. O grande pai Moon. A heresia dentro desse sistema é tanto que ele diz que ele voltou porque Jesus não tinha terminado a missão dele e ele precisava terminar a missão de Jesus. Foi por isso que ele veio. Foi por isso que ele chegou ao mundo. E aí, quando a gente olha para essa história, ela fica pior ainda, sabe por quê? Porque as pessoas que em torno dele, em torno dele, do ministério dele, acreditam que ele é a reencarnação de Adão e a mulher dele é a reencarnação de Eva.
A gente ri, mas tem milhões e milhões e milhões de pessoas seguindo ele. Olha o versículo que eu acabei de ler para você. Olha o versículo que eu li para você agora há pouco. Porém, seja sóbrio em tudo. Por quê? Porque o engano está aí, ó, ao derredor. O engano está aí ao seu lado. Eles creem que eles, o reverendo Moon e sua esposa, são o pai da humanidade, restaurados em sua plenitude. Sabe o que eu dou glória a Deus? É porque ele dizia que nunca ia morrer. Em 2012, depois de uma complicação, de uma cirurgia, ele faleceu. Assim como o outro, tá? Aquele outro também já morreu, já foi embora. Depois, coloca aí, eu estou colocando só alguns, são milhares, mas são só alguns que impactaram a nossa história. Alguém já ouviu falar em Jim Jones? Quem é mais velho aí já ouviu falar, né? Nasceu em 31, morreu em 78. Quem foi ele? Interessante que ele era um pastor protestante. Sabiam disso? Era um pastor evangélico, igual o pastor Ziel. Igual. Era um pastor de uma igreja bem posicionada na Califórnia. O nome da igreja era Portão do Céu. Todo mundo que entrava lá era para ir para o céu. Com o tempo, ele começou a fazer, sabe o quê? Irmãos, vamos fazer o seguinte. Vocês não precisam das casas de vocês. Vamos construir aqui uma grande casa e todo mundo vem morar aqui. Vende a sua casa e traz o dinheiro e nós moramos todos juntos. E a gente vai fazer as obras sociais. Ninguém precisa trabalhar. E aí começou. Com o dinheiro, ele comprou na Guiana Francesa, na Guiana, uma fazenda enorme. E começou a construir uma cidade chamada Jonestown. Jonestown. Quando alguém começa com mania de grandeza, dentro do reino de Deus, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque alguma coisa está errada. E o que ele fez? Começou a levar as famílias para lá. Foram milhares e milhares de pessoas levadas para aquele lugar. Até que o FBI americano, isso não é filme não, irmão, isso é verdade, isso aconteceu. O FBI começou a enviar para lá pessoas para investigar. Foi um senador dos Estados Unidos para lá para investigar junto com o FBI. Chegando lá, sabe o que aconteceu? Eles mataram o senador, mataram os agentes do FBI, os crentes. E aí, Jim Jones conseguiu convencer todo mundo, ele manipulava todo mundo. E todo mundo sabe o que fez? Se matou. Bebeu veneno e se matou. Foi a maior tragédia fora dos Estados Unidos, envolvendo os Estados Unidos. Com relação a uma seita, com relação a alguém que entrou na cabeça das pessoas, mudou a ideia das pessoas, mudou a cabeça das pessoas, virou de um jeito que as pessoas se mataram. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é realmente o fim dos tempos. Fim dos tempos. Passa o próximo, que senão o horário não para. Essa imagem você já viu, né? Você já viu. Marshall Applewhite. Quem é ele, pastor? Ele é o fundador de uma outra seita chamada Entrada do Céu. E sabe como que ele começou? Você acha que ele é velho? Não. Sabe como que ele começou? Pela internet. Pela internet. Divulgar a ideia dele. E sabe qual era a ideia dele? Alguém sabe? Alguém conhece a história de Applewhite? A ideia dele é que em 97, ia passar o cometa Halley-Bopp. E esse cometa Halley-Bopp vinha buscar todos aqueles que seguiam ele. Ele era o Messias enviado. Então, mas para você conseguir pegar o cometa e chegar no cometa, tinha que ser exatamente no dia 26 de março de 1997, uma determinada hora, você tinha que fazer o quê? Se matar. Nos Estados Unidos, foram contados mais de 1000 pessoas que se mataram em lugares diferentes, na mesma hora, no mesmo momento, seguindo um homem pela internet que dizia ser o Messias. E aí nós vamos para o próximo, esse você conhece. Alguém viu esse homem? Alguém viu esse homem? Este é Jesus
Cristo, o homem. Ele diz assim, Jesus Cristo, o homem. O nome dele é José Luiz de Jesus, meu parente, Miranda. Pastor, o que é que você está mostrando isso? Porque vocês precisam entender, as pessoas acham que a gente está muito distante dessas coisas. Não, isso aqui é agora. Surgiu agora, final de 2008, 2006, ele começou a seita dele. E ele dizia que ele era o quê? Messias, só que ele era o Messias e o anticristo na mesma pessoa. E sabe o que os seguidores deles fazem? Tatuam na testa, na mão, no braço, em algum lugar, a marca 666. Alguém viu uma reportagem da TV Record que fez sobre ele, a igreja dele em São Paulo? Tem centenas, para não dizer milhares de pessoas indo para lá. Tem um tatuador na porta da igreja. Se você quiser tatuar o 666, ele tatua em você. E eles entram lá e adoram. Só que... Não. Agora, é importante você pensar sobre uma coisa. Por que é que essas pessoas manipulam? Porque as pessoas aí fora estão sedentas de Deus, sedentas de Jesus, sedentas de alguma coisa. E aí chega esses aí e diz, não, eu sou. E eles convencem de uma certa forma. Agora, Deus não se deixa escarnecer. Sabe por quê? Em 2012, ele disse que passaria por uma grande transformação. E a partir daquele dia, ele seria imortal. Nada mais mudaria ele, nada mais atingiria ele. Poderiam tentar matar ele, desafiava quem quisesse tentar matar ele, que não ia conseguir matá-lo. 2012. Sabe o que aconteceu em 2013? Ele foi definhando. Eu não pus a foto ali, tem a foto dele definhado. Final de 2013, o ano passado, em novembro, ele morreu de insuficiência respiratória, parada cardíaca, em Miami. E aí você diz, nossa, morreu. Todo mundo das igrejas, são milhares de pessoas no mundo todo, inclusive no Brasil, em São Paulo, no Rio, Brasília, tem igreja desse homem. Bom, essas pessoas vão acordar e vão sair disso aí, vão esquecer isso aí, não pode mais, que é isso? O cara morreu, o cara disse que era imortal, morreu. Aí sabe o que acontece? A esposa dele surge como? Miguel. O arcanjo Miguel encarnado nela, trazendo as mensagens do Cristo que morreu. Neste momento, está passando um culto ao vivo que ela prega lá de Miami, para todas as igrejas no mundo inteiro ao vivo, falando as mensagens que o marido mandou ela entregar. E sabe o que é mais escabroso? Eu tive a curiosidade, porque tinha um tempo que eu tinha visto, eu fui ver de novo. Eu fui ver o culto da semana passada. Sabe que texto que ela usa? A Bíblia. Ela usando Colossenses, olha, ele que foi encarnado, que recebeu no próprio corpo o Espírito. E aí começa a pregar, e começa a tirar, e começa a levar, e começa... Sabe como é que eles chamam ela? De Mama Gabriel. E de Papa Jesus. A gente ri, mas é triste. Sabe por quê? Nesse momento em São Paulo tem uma centena, talvez milhares de pessoas assistindo essa heresia, indo a passos largos para o inferno. E como não podia deixar de dizer, o Brasil também tem o seu, né? Quem é esse? Alguém aqui não conhece esse indivíduo? A Janaína não conhece? Lhe apresento o catarinense Henri Cristo. Ele é um astrólogo brasileiro que afirma desde 1969 ser a reencarnação, a segunda reencarnação de Jesus. Ele, para meu desespero, ele começou a igreja dele em Curitiba.
Quando criança eu conheci ele pelas ruas da 15 de novembro, com um monte de seguidores, irmãos, todos de capa azul, grande, comprida, mulheres bonitas, jovens, homens, todos seguindo ele, levando ele numa andor. Você conhece a figura carismática que aparece nos programas de comédia, não conhece? Não, mas tem gente que leva isso a sério. Na década passada, ele mudou para Brasília, comprou uma grande área e construiu lá, sabe o quê? A Nova Jerusalém. Você pode visitar a Nova Jerusalém em Brasília. Tem que deixar uma pequena colaboração. E aí você olha para mim e diz, pastor, mas não existe isso. Existe. A pessoa foi entrevistar uma das moças que segue ele, ela falou, não, é o Senhor. E aí foi perguntar para ele, mas quem te disse isso? O Pai. A gente ri, mas é triste. É triste saber que existem pessoas assim. A pergunta que faço para você nesse momento é como é que nós podemos evitar ser enganados? E a resposta vem da própria Bíblia. Coloca para mim Efésios 6. Use o capacete da salvação e a espada. Está aí não? Efésios capítulo 6, versículo 17. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que esse texto bíblico está dizendo para nós, pastor? Esse texto bíblico está dizendo que nós precisamos ter uma vida constante de oração. Nós precisamos ter uma constante vida de leitura da palavra de Deus. Nós precisamos ter contato com o Espírito Santo. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos estar atento, porque a obra, o inferno não para. É todo instante lançando uma ideia nova. E deixa eu te dizer uma coisa. A igreja evangélica não está livre disto. Não. Não. Quer ver uma coisa? Quantos viram aquela imagem da Arca da Aliança entrando no Templo de Salomão em São Paulo? Os homens carregando. A pergunta que eu te faço é, o que é aquilo? A Bíblia diz que Jesus veio para romper com a lei, com o cerimonial. A Arca da Aliança, sabe quem é? É você. A glória de Deus não se manifesta mais no objeto, mas se manifesta nas pessoas. A glória de Deus vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre onde você está. Você carrega a glória de Deus. A igreja de Deus não é o templo, não é essas quatro paredes. A igreja de Deus é você, é a sua vida, é você. Como você se porta, como você faz, como você reage, como você fala, como você vive a sua vida. É exatamente assim que você precisa estar atento. É exatamente dessa maneira. E eu, nessa noite, eu sei que eu não vou conseguir continuar por muito, mas eu tenho mais algumas coisas que eu quero te mostrar antes de nós encerrarmos. Porque Jesus continua falando ali. Muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, enganarão a muitos. No versículo 6, olha o que ele diz. Vocês ouvirão falar de quê? Guerras. E rumores de? Mas não. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é. Nação se levantará contra, e reino contra. Eu não tenho muito tempo para elaborar sobre isso, mas provavelmente mais para frente a gente vai falar mais uma coisa importante. Você sabe que nós nunca tivemos tantas guerras como temos agora? Você sabe que nunca morreu tantas pessoas por guerra como morre agora, nos nossos dias agora? Você acha que só a Segunda Guerra Mundial matou? Só a Primeira Guerra Mundial matou? Não, aquilo foi o princípio. Se nós olharmos para a expressão que diz nação contra nação, reino contra reino, é uma expressão idiomática, é uma expressão característica de uma região. É a mesma coisa você chegar para um americano e falar assim, olha, não faça tempestade em um copo d'água. Ele traduza isso, ele não vai entender. Ou fale para ele assim, procure chifre em cabeça de cavalo. Ele não vai entender, sabe por quê? É uma expressão local. Para entender o que Jesus está dizendo aqui, vocês precisam
entender o que os judeus falam quando eles falam isso. Eles falam de um grande mover, de uma grande revolução, de uma pessoa contra outra, de uma grande guerra mundial. Quando é que começou isso? Quando que começou isso? 1914. Inicia-se talvez a primeira grande guerra mundial. Dura até 1918. Foi talvez o grande conflito da humanidade até aquele momento. Era chamado de a Grande Guerra. Até que veio a Segunda Grande Guerra, em 1940 até 1945. E aí sim se tornou Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Isso tudo quer dizer o que nós estamos agora, menos de 100 anos. Passou-se já 2000 anos que Jesus falou dessa profecia. Quando que nós estamos hoje? 2014. E as guerras não param. Ele vai para frente, ele diz o seguinte: olhai e não vos assusteis. Não, guerra por sobre guerra. Vamos lá, versículo, alguém me ajuda aí. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Deixa eu falar um pouquinho sobre fome. Olha para mim um pouquinho. Vocês sabiam que existe hoje no mundo quase 1 bilhão de pessoas que não têm o que comer? Quase 1 bilhão de pessoas que não têm o que comer. A cada 3 segundos, conta 1, 2, 3. Segundo a ONU, alguém morre de fome no mundo. A cada 3 segundos, alguém morre de fome. Em média, são mais de 842 milhões de pessoas que estão passando fome, só em 2013, pelas estatísticas da ONU que eu consultei hoje. Isso quer dizer que é mais ou menos, 1 em cada 8 pessoas do planeta não tem o que comer hoje. Cerca de 2 bilhões de pessoas são afetadas pela má nutrição, que não comem o que é suficiente ou o que precisa comer para se alimentar. Cerca de 7 milhões de crianças morrem antes de completar 5 anos de idade. Todo ano. 7 milhões de crianças. Cerca de 162 milhões de crianças menores de 5 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, são raquíticas. Nunca vão conseguir crescer, nunca vão se desenvolver por conta de má alimentação. Agora, sabe o que é triste? Não entra muito aqui, mas eu queria um dado para você. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 500 milhões de pessoas no mundo são obesos mórbidos. Enquanto uns têm muitos, outros têm. Esse também é um dado para você. No mundo hoje são desperdiçados alimentos suficientes para alimentar 2 bilhões de pessoas. Tem 800 mil com fome, não tem? 800 milhões. Com o que desperdiça hoje, daria para alimentar 2 bilhões de pessoas. O que é que você está dizendo, pastor? Jesus falou de fome. Jesus falou de guerra. Mas Jesus falou de uma outra coisa que é fácil da gente marcar. Terremoto. Jesus não falou de terremoto? Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Rapidamente eu queria, coloca para mim um quadro próximo. Próximo. Acabou? Não, tem um gráfico sobre terremotos. Ali, um antes. De 1935 começou a estabelecer-se a escala de Richter. Essa era a quantidade de terremotos que tinha no mundo. 1935, nós estamos em 2014, olha quanto aumentou. Só terremotos acima de 5 pontos na escala Richter, no mundo todo, de lá está aumentando. Cada dia que passa, mais e mais terremotos. Posso pôr um próximo quadro? Isso aqui são terremotos desde Jesus, o ano 0 até o ano 2000. Só terremotos acima de 7 pontos na escala Richter que eles têm em histórico. Olha quanto aumentou nos últimos dias.
nos últimos tempos. E sabe o que é interessante? Que o próximo versículo de número 8, 24 e 8, olha o que diz. Tudo isso, não tem aí, né? Não tem, né? Abre na sua Bíblia, Mateus 24 e 8. Todos acharam? Mas todas, o quê? Mas todas essas coisas são... Jesus estava dizendo mais ou menos assim, olha, mas tudo isso é só o começo. É só o começo. Eu queria que você prestasse atenção aqui num segundo. Já vou encerrar. Domingo que vem eu vou falar sobre Israel. O que está acontecendo lá. O que tem a ver conosco. O que tem a ver com esta palavra. Eu só falei sobre o princípio das dores. Só falei sobre o começo. O que nos leva a isso. E o que leva daqui em diante. Por que Israel sofre do jeito que está sofrendo. Por que também os palestinos sofrem. Por que essa situação toda estão vivendo lá. Domingo que vem eu vou falar sobre isso, sobre o fim dos tempos. Agora eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia está falando sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Vocês viram que hoje deu um terremoto na China, matou 150 pessoas, 150 mil pessoas, ou 150, não sei se foi 150 mil. Ninguém viu hoje na notícia? Terremoto na China, hoje. Semana, no decorrer dessa semana, faça um exercício. Olhe as notícias. Não olhe as notícias de Vila Velha, do Espírito Santo. Olhe as notícias mundiais. Eu queria que você prestasse atenção numa estatística aqui. Você sabia que morreu, nesse último mês, em torno de 10 mil pessoas na Síria? E nenhum jornal divulgou isso. Mas morreram 1.500 palestinos e está em todas as notícias. Você sabia que só no Brasil foram assassinados nesses últimos dias, igual no mesmo período de guerra, em torno de 5 mil pessoas? Por que é que você está falando isso, pastor? Porque nós também vivemos uma guerra urbana. Porque nós também estamos vendo as coisas acontecerem diante de nós, aquilo que Jesus falou que ia acontecer. Eu queria que você estivesse alerta e atento a isso. E eu queria que você prestasse atenção em algo que eu tenho a te dizer. Jesus pode voltar agora. Há um erro sendo espalhado por aí que Jesus só vai voltar em 2017, porque as profecias se cumprem. Não, olha só, presta atenção. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. Jesus deixa claro, ninguém pode pôr data. Jesus pode voltar agora. Sabe qual é a principal coisa que precisava acontecer para Jesus voltar? Israel voltar a ser nação. Isso aconteceu em 1945. O Sinédrio ser restabelecido. Isso aconteceu 6 anos depois. O povo, o mundo poder ver as coisas acontecerem em tempo ao vivo. A televisão é mundial hoje. Se há um avião que cai lá na China, nós sabemos na mesma hora aqui no Brasil. Na mesma hora. Não tem tempo a perder. Jesus está voltando.